Obrigado. Muito boa tarde, o meu nome é Avelino Neto e eu vou fazer uma pequena apresentação do sistema de ventilação da Real, que consiste em fazer recuperação energética utilizando o subsolo e não os sistemas de recuperação tradicionais sintéticos que se utilizam. Este sistema da Real foi desenvolvido já há bastantes anos para fazer um promotor de edifícios, de ar para edifícios em casas passivas. Portanto, só uma pequena pincelada do que é a VMC, a ventilação mecânica controlada, alguém pode não saber. Normalmente ela é necessária quando há troca de ar suficiente entre o edifício e o exterior, o que hoje em dia, e numa casa passiva, é normal, não é? O dia-a-dia de todas as vivendas. Comparativamente com a ventilação convencional, obtemos mais poupança energética, melhor higiene do ar e melhor poluição sonora, que habitualmente faz para ventilar uma casa entre janelas, ou deixar sistemas abertos com ventilações diretas. Não é? A VMC pode ser combinada com um computador de calor, que ajuda a não arrefecer a casa nos dias de inverno, ou a não aquecer nos dias de verão, dependendo da estação do ano. Isto significa menos calor necessário para reaquecer o edifício. Isto numa casa passiva é essencial para tentar baixarmos ao máximo as cargas de energia necessárias para reaquecimento ou rearrefecimento. Com o sistema de permuta terra-ar do Avaduct, utilizamos o terreno como uma fonte de energia para fazer a permuta, não é? E torna a ventilação mecânica mais eficaz, sem recurso a equipamentos adicionais. O ar exterior é aquecido no inverno e é arrefecido no verão, utilizando apenas a energia da terra, e desta forma baixamos os custos de energia necessários para climatizar a casa. Normalmente, quando falamos em ventilações, as tradicionais tinham bastantes pontos negativos. Os mais notados era a qualidade do ar interior, porque tinha que se meter ar diretamente do exterior dentro de casa sem pré-filtrar o ar que entrava dentro de casa, e isso originava termos mais maus cheiros, umidades, ou muito alta ou muito baixa, que não havia nenhum tipo de controle, ruído, e a concentração de CO2 dentro do edifício também é bastante elevada. Ao fazermos isto de forma controlada, adicionamos alguns complementos ao sistema de ventilação que a tornam mais eficiente e mais saudável. Uma delas é a economia em aquecimento ou arrefecimento, se utilizarmos a nossa solução. O ar novo é constante, ou seja, num edifício com um sistema deste temos 100% de ar novo sempre dentro do edifício, que é muito bom, não há alergias, não há elementos que possam gerar mofo, quantidades de pó depositadas, que acontece nos sistemas convencionais. Com o pré-filtro de admissão melhoramos também a qualidade do ar. Não é totalmente tradicionais os mosquitos que entram para dentro de casa, portanto não há esse tipo de problemas. E temos melhores prestações acústicas, porque podemos inclusive ventilar em zonas barulhentas. No caso que me vem sempre à cabeça, ou é a segunda circular ou a circunvalação no Porto, ventilar um apartamento no sítio desses, portanto abrir uma janela, é proibido, não é? Além da poluição é o barulho, que é suficiente. E funciona durante todo o ano, aquecimento no inverno e aquecimento no verão. Isto tem aqui mais ou menos um esquema de princípio do que é a solução. Temos um tubo que está enterrado, temos aqui uma pequena caixinha que é uma torre de admissão, onde leva um pré-filtro. Isto permite, é um filtro da classe G4, permite-nos pré-filtrar todas as poeiras e pós mais grossos que existam no ar ambiente. Há outro tipo de filtros, depois, podem ser adicionados no interior já do edifício, permite ainda refinar mais a qualidade da filtração dos edifícios. Como sabemos, o terreno tem sempre uma temperatura no inverno muito constante, 10 graus, a temperaturas negativas, por exemplo, naquele caso de Castelo Vido pode acontecer termos este tipo de temperatura no exterior, e o ar a passar pelo tubo enterrado, quando chega ao edifício já vai com 4 graus. Temos aqui um ganho energético grátis, sem nenhum tipo de aporte energético de fontes de calor. Não é? A nível do nosso kit, nós podemos fazer isto por medida, se for uma casa grande, podemos fazer dimensionamento com a medida, mas existem também já kits pré-fabricados para casas chamadas normais, casas até 300 metros cúbicos por hora de ventilação. Não é? E neste caso, temos os kits que já têm um comprimento standard, pode ser 42 ou 60 metros,
dá de 100 até 300 metros cúbicos. Os nossos tubos são estanques ao radão, que é muito importante. Muitas pessoas às vezes fazem a captação geotérmica usando tubos de betão, tubos de plástico normais, tubos de outros materiais tipo grés, que não são estanques ao radão. O radão no nosso país existe um pouco em todo o território e se não for um tubo estanque ao radão, o radão que existe à volta desse tubo entrará para dentro do ambiente da casa. O poço de descarga de condensados tem uma etapa de visita de R315, não é obrigatório colocar. No slide a seguir temos dois tipos de o fazer. Como sabem, sempre que a gente tem a temperatura constante, vai haver condições já propícias a gerar umidade. É um desumidificador natural, o tubo, e essa umidade tem que sair de dentro do sistema. Então, ou vai para um poço de condensados, ou vai para um teto de condensados. A velocidade dentro do circuito anda entre 1 e 3 metros por segundo, ou 4 metros por segundo às vezes, dependendo da necessidade que temos de permuta. O tubo está a cerca de 1,5 metro de profundidade, habitualmente, no exterior. Este selo antimicrobiano, nós temos uma patente e ganhámos uma série de prémios sobre este princípio, porque, como sabemos, sempre que temos umidade constante e temperatura constante, as bactérias, além de nascerem, conseguem-se reproduzir bastante, não é? Então a gente usa um nitrato de prata no interior do tubo. A prata é um antibacteriano natural e não deixa que as bactérias se desenvolvam dentro da toalha. Portanto, isto aqui é o esquema de princípio da solução que eu estava a falar. Nós temos dois tipos de descarga de condensados, portanto o ar é recolhido num ponto, vai enterrado e vai com uma pendente até ao edifício, e quando chega ao edifício ou há um poço de condensados, que é este elemento que está aqui, ou há um teto de condensados, sempre que a gente tenha uma cave e o edifício tem a possibilidade de colocar a entrada por baixo do edifício, fazemos a recolha de condensados na cave, não é necessário fazer o poço de condensados, que tem um custo, e este custo sai praticamente da aplicação. Portanto, basicamente é esta a solução que vos tinha para mostrar. Obrigado.